Entre fogo, aço e lenda, nasce uma espada. Inspirada nas antigas armas celtas e na mais famosa de todas, a lendária Excalibur, eu resolvi criar uma espada digna de um guerreiro da antiguidade. Sejam todos bem-vindos ao nosso Arsenal Artifacts. Eu sou o Marcos e hoje eu gostaria que vocês me acompanhassem nessa jornada para a criação dessa arma tão icônica. Tudo começa com uma mola de suspensão de carro. Esse aço é feito para aguentar peso e impacto, então ele é perfeito para uma lâmina que precisa unir força e elasticidade. Eu escolhi a mola do Fiat Uno, porque ela já tem uma boa espessura para uma espada. Ela tem aproximadamente uns 5 milímetros. Se ela fosse grossa demais, como a de um caminhão ou de ônibus, por exemplo, é super difícil de modelar. Ainda mais sem um maquinário pesado, da forma que eu faço, de uma maneira mais artesanal. Nas lendas celtas, o ferro ele era moldado pelo fogo dos deuses. Então, cada martelada que eu faço aqui é como se fosse quase um trabalho sagrado, transformando o ferro bruto em algo nobre. Pouco a pouco, no fogo e na bigorna, a mola vira uma barra reta, e dessa barra nasce o esboço da espada. Depois da forja, é hora do desbaste, a etapa de revelar o formato da espada. Eu usei aqui discos de desbaste, aqueles bem grossos, que costumam fazer um trabalho mais agressivo no metal, sabe? Para remover metal de uma maneira mais rápida. E depois, discos flap em várias granulações para fazer uma modelagem mais fina do fio, até a lâmina ganhar o contorno clássico das espadas celtas. Essas espadas, elas eram conhecidas por terem um formato bem simples, mas eficiente e letal. Não costumavam ter muitos exageros, eram só um aço bem equilibrado e afiado. Então eu segui essa ideia. Eu resolvi fazer uma furação no final do fio por algumas razões que podem ser interessantes. O nome técnico desse detalhe é Sharpening Choil. Eu espero que eu tenha pronunciado certo. Mas o objetivo dessa técnica é terminar o fio de uma maneira mais brusca, para impedir que a afiação invada aquela base da lâmina. Talvez se você já foi em alguma loja que vende facas, é bem comum ver lâminas que elas foram feitas com uma técnica bem semelhante chamada Finger Choil, que é um desbaste maior do que esse que eu fiz, o suficiente para caber o dedo da pessoa, que ela é usado geralmente para fazer cortes mais precisos em coisas mais delicadas, entende? Esse recorte torna a lâmina bem mais precisa, dá muito mais firmeza na faca. E uma outra razão pela qual eu queria experimentar meu kit de brocas especiais que eles prometiam cortar facilmente até aço. E realmente funciona muito bem, como vocês podem ver aí no vídeo. É uma broca realmente muito boa, uma serra-copo maciça, muito forte. Eu vou até deixar o link na descrição aí para quem quiser conferir. Depois, para fazer o cabo, eu escolhi tornear uma peça de Itaúba, que é uma madeira que eu gosto muito. Ela é muito nobre, resistente e muito densa, que sempre garante aos trabalhos feitos com ela um acabamento incrível. Os celtas eles costumavam usar carvalho e freixo, que é o que tinha na região deles lá. Também são madeiras incríveis, com certeza, mas como é bem difícil de achar essas madeiras por aqui, eu tive que escolher uma madeira que fosse nossa e que fosse tão boa quanto, né? E por mais que eu não seja um torneiro profissional, eu acho que ficou bem legal. Esse torno que eu estou usando ele é realmente ótimo, eu gosto demais dele. Mesmo sendo um torno tão barato, ele é muito bom. Se você ainda não viu ou não conhece meu outro canal, a Oficina Artifacts, tem um vídeo meu lá mostrando só esse torno, explicando como eu gostei dele, por que ele é tão bom, mesmo sendo um torno muito barato. Dá uma conferida lá depois. Vai que você também gosta muito de trabalhos em torno igual eu e pode acabar tendo o seu de uma maneira muito mais fácil do que você imagina. Mas voltando ao vídeo, eu decidi fazer o pomo e a guarda todos em aço também. E várias vezes durante o processo eu me arrependi muito disso, porque realmente deu muito mais trabalho do que eu esperava. Eu podia ter derretido um pouco de alumínio, eu podia ter feito uma peça de bronze, né, misturando cobre com talvez com chumbo, talvez com alumínio, tem várias ligas, né,
que ficam bem semelhante ao bronze puro. Eu podia ter feito várias coisas que são muito mais fáceis de modelar com o aço, mas é com esse tipo de erro que a gente acaba aprendendo boas lições, né? E eu aprendi uma ótima aqui, que realmente deu muito trabalho. Mas como vocês podem ver no vídeo, por mais complicado que tenha sido modelar, soldar e fazer a furação no meio da guarda ali para passar a lâmina, no final das contas acabou dando certo e até que ficou legal. Não ficou perfeito, podia ter ficado muito melhor, mas como era aço e é realmente muito difícil de modelar manualmente, ainda ficou bom. Acredito que ficou legal. Agora, uma curiosidade histórica. Você sabia que muito antes das histórias medievais sobre Excalibur, os povos celtas eles já contavam histórias sobre espadas mágicas que escolhiam os seus donos? Legal isso, né? Eu também não sabia, até começar a preparar esse vídeo. Com o tempo, algumas dessas histórias celtas foram se misturando até darem origem à história sobre Excalibur, a lendária espada do rei Arthur que só podia ser empunhada por quem fosse digno. Claro que essa minha espada está bem longe de ser lendária, né? Ou tão incrível quanto as armas feitas pelos mestres artesãos do passado que deram origem a essas histórias. Mas pelo menos a inspiração nelas já vale de alguma coisa, né? Uma outra coisa bem legal que eu gostaria de compartilhar é que existe de uma certa forma uma concordância de histórias, de folclore, de crenças, mesmo entre povos que viveram em períodos e regiões muito distantes. Do que eu estou falando? Eu estou querendo dizer sobre aquele detalhe de que algumas armas antigas elas eram feitas de uma maneira tão incrível e com tanta dedicação e apreço pela arte da cutelaria, que as pessoas acreditavam que elas tinham um espírito ou uma vida própria, até mesmo uma personalidade própria. Os grandes artesãos japoneses, por exemplo, ao fazer uma katana, era muito comum eles darem um nome próprio para cada lâmina que era feita por eles. Porque quando ela era finalizada, é como se ela adquirisse vida. É como se o artesão ele cedesse uma fração da sua própria energia vital para aquela lâmina. E eu acho esse conceito incrível, porque mesmo sendo um artesão iniciante, eu tenho um sentimento de apego profundo pelas lâminas que eu crio. Eu particularmente abomino a ideia de lâminas feitas em grande quantidade, porque justamente nesses processos de muitas lâminas, acaba se perdendo esse apreço pelas lâminas que são feitas. Imagina todas aquelas lâminas, tudo igual, tudo feito da mesma maneira, em processos de larga escala. Isso mata, né, de certa forma, esse apego, né, esse sentimento de criar algo único. Por isso que eu, pessoalmente, eu busco sempre fazer cada lâmina de uma maneira única, exclusiva. Mesmo que elas tenham, às vezes, um formato parecido. Porque dessa forma eu sinto que é como se eu estivesse dando uma personalidade para cada peça que eu crio. E se você já teve a oportunidade de criar algo do zero assim também, e partilha desse sentimento de carinho e apego pelas suas criações, me conta aí nos comentários. Ou às vezes isso é só uma viagem muito louca da minha cabeça. Mas voltando ao projeto, depois de vários dias de trabalho, de fogo, marretadas, corte, lixamento e polimento, a minha espada celta finalmente ficou pronta. Uma peça feita do zero, misturando um pouco de técnica, história e muita imaginação. E como a Excalibur de um novo tempo, eu resolvi fazer uma homenagem mostrando ela fincada também. Não está numa pedra, né? Mas pelo menos já passa a ideia. Como se ela estivesse aguardando o tempo de ser empunhada. Eu espero muito que todos tenham gostado desse projeto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer observação, por favor, manda aí nos comentários. Eu vou gostar muito de responder. E lembrando que se vocês usarem algum dos links que eu deixo fixado nos comentários e na descrição para comprar qualquer item, ferramenta que vocês estiverem precisando, isso ajuda demais o meu canal. Então um grande abraço a todos e a gente se vê no nosso próximo projeto. Até mais!